Boa tarde, galera. Não sei se pra vocês é bom dia, boa noite, boa tarde, mas pra nós é boa tarde nessa assim. É isso aí, sabe por quê? Porque nós é nós! Então, galera, hoje eu queria falar com vocês sobre o equilíbrio do Saci. Queria perguntar pra ele como ele fica equilibrado. Pode ver, não tem outra perna. E aí, Saci, como que você fica equilibrado? Gente, eu quero falar a vocês, em primeiro lugar, que equilíbrio é uma construção como qualquer coisa na vida. Aquele que busca equilíbrio somente no corpo, nunca vai encontrar. O equilíbrio é uma condição psicológica e mental. Quanto mais você pensa coisas boas sobre si mesmo, mais você conhece a si mesmo e com mais leveza você vai levar a sua vida. Porque o que buscamos na realidade é equilíbrio. E nós buscamos equilíbrio. Sabe por quê? Porque nós é nós.